Galera, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a lei da relatividade restrita ou a teoria da relatividade restrita. Essa teoria ela foi criada por Albert Einstein e é importante que a gente fale um pouco do contexto histórico para que vocês possam entender como ela foi revolucionária, tá? Então, até o século XVIII, século XIX, a mecânica newtoniana ela era considerada a teoria física, né? Então, no final do século XIX, ali, você tem a compilação das equações da eletrodinâmica e magnética por Maxwell, né? Maxwell ele vai compilar essas equações da eletrodinâmica e do magnetismo, criando o eletromagnetismo. Um fenômeno que surge a partir da criação do eletromagnetismo é o que Maxwell chamou de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas tinham, segundo a teoria desenvolvida por Maxwell, a velocidade constante. Se essa velocidade era constante, independente das fontes emissoras, da velocidade da fonte emissora, isso aí era um fenômeno que ia de encontro à teoria newtoniana. Por isso, elas não estavam em adequação com a mecânica newtoniana e por isso vários cientistas tentaram criar adaptações nas teorias da eletrodinâmica para poder adequar o eletromagnetismo à mecânica newtoniana. E já no final do século XIX, início do século XX, essas teorias, né, você teve vários cientistas tentando criar modelos experimentais que faziam essas correções na eletrodinâmica, no eletromagnetismo, de uma maneira geral. Porém, não estavam conseguindo. Já no final do século XIX, iníciozinho ali do século XX, Lorentz ele propõe um modelo de adequação da eletrodinâmica para o magnetismo, para a mecânica newtoniana. Notem que é um modelo de adequação matemática e não uma teoria que correspondesse à realidade. Einstein ele vai propor que essas teorias, na verdade, elas devem corrigir não a eletrodinâmica, mas a mecânica newtoniana que já estava bem estabelecida. Ele faz isso propondo dois postulados. O primeiro postulado diz que as leis da física são as mesmas para todos os observadores em qualquer ponto de referência. E o segundo postulado vai dizer que a velocidade da luz ela é constante, independente da velocidade da fonte emissora. Isso aí vai criar pressupostos importantes para mudança de tudo. Essa velocidade constante, independente da velocidade da fonte emissora, ou melhor, independente da velocidade do referencial, ela vai ser chocante. Por quê? Porque se você tem dois corpos indo em direções contrárias e colidindo, vai ter uma colisão muito mais energética do que se eles estivessem indo na mesma direção e colidindo, né? A velocidade da luz ela é constante e tem um valor de aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que é muito acima das velocidades que comumente vemos no planeta Terra, né? A ordem de grandeza da velocidade com que o ser humano está acostumado é muito menor do que a velocidade da luz. Por isso, os fenômenos relativísticos estão fora do cotidiano humano, né? Se nós estivéssemos acostumados com velocidades muito mais próximas da velocidade da luz, os fenômenos relativísticos seriam muito mais comuns para os nossos padrões, tá? Mas
por que a teoria da relatividade ela é tão famosa, né? Foi tão revolucionária. Existem consequências para esses dois postulados. Para que esses dois postulados possam ser verdades, nós temos que abrir mão de algumas coisas que não eram tão simples de abrir mão assim, tá? Por exemplo, o tempo tem que ser relativo. O tempo ele era absoluto na mecânica newtoniana. Isso quer dizer que, independente do que acontecesse, da velocidade com que você estava ou em qualquer local do universo, o tempo passaria do mesmo jeito para todos. Isso aí é o tempo absoluto. Einstein vai dizer que o tempo não é absoluto, o tempo é relativo e depende de qual a sua velocidade ou a sua massa ou do ponto do universo em que você está. Então, o tempo passa de maneira diferente para cada observador. Isso não só o tempo, mas o espaço também, as distâncias também passam a ser relativas e dependem da velocidade com que você está em relação ao objeto com que você está tentando medir sua distância. Tá? Massa e energia também passam a ser relativas. Tá? Então, a massa de um objeto qualquer, por exemplo, a energia química de um objeto passa a ser relativa à velocidade com que ela está. Tá? Não vamos entrar em detalhes agora, mais na frente a gente conversa um pouco melhor sobre esses detalhes. Tá? Bem, a massa, a energia, o tempo e o espaço são grandezas agora relativas. Dizer isso é dizer que tudo que a gente acreditava que era absoluto passa agora a não ser. Por exemplo, um segundo, a minha experiência de um segundo é diferente da experiência de um segundo de qualquer pessoa, porque eu não posso ter certeza de que um segundo vivido em meu referencial é igual a um segundo vivido em seu referencial e por aí vai, tá? A única coisa que não é relativa a algo é a velocidade da luz. A velocidade da luz, em Einstein bota isso simples, a velocidade da luz é absoluto, tempo, espaço, massa e energia não. Isso aí muda completamente, subverte completamente a lógica newtoniana em que tempo, espaço, massa e energia eram absolutos. E a partir daí você podia constituir todo o universo a partir dessas quatro grandezas. Você poderia ter informações de qualquer ponto do universo. Tá? Bem, vamos falar um pouco sobre a relatividade do tempo. Imagine dois referenciais, um em uma plataforma estacionária, que a gente vai ter aí o referencial relativo, e o outro em um foguete com velocidade constante, que a gente vai chamar de referencial próprio. Tá? A gente vai sempre estar considerando aí o referencial do foguete. É como se nós estivéssemos nesse foguete, enquanto o outro, do qual nós vamos falar agora, ele está na plataforma nos observando no foguete. Esses dois referenciais vão experienciar o mesmo fenômeno, mas esse fenômeno vai ter duração diferente em cada um. Imagine uma explosão. Esta explosão pode durar um segundo para nós que estamos no foguete e ter uma duração maior para o observador que está na plataforma fixa. Tá? Esse fator aí do tempo ele vai depender da razão, né, da porcentagem da velocidade com que o foguete estará em relação à velocidade da luz. Quando você divide a velocidade que o objeto está
Em relação à velocidade da luz, quando faz essa razão, você vai obter aí um fator relativístico, tá? Esse fator relativístico, que é a raiz quadrada de 1 menos o quadrado da razão entre a velocidade e a velocidade da luz, vai determinar como está relacionado o tempo próprio do tempo relativo, ok? Então, o tempo relativo, experienciado pelo observador na plataforma fixa, vai ser igual ao tempo próprio do observador que está no foguete, dividido pela raiz quadrada de 1 menos a velocidade do foguete dividido pela velocidade da luz ao quadrado, tá? Isso aí vai dar o tempo entre os objetos, tá? Entre os observadores. A relatividade do espaço é bem semelhante à relatividade do tempo, só que em vez de eu dividir o tempo relativo, o espaço relativo vai ser igual ao espaço próprio multiplicado pelo fator relativístico. Esse fator relativístico é a raiz quadrada de 1 menos a razão da velocidade da luz, da velocidade pela velocidade da luz ao quadrado, né? Bem, com isso a gente vai ter um número maior do que 1. Então, o tempo se dilata e o espaço se contrai. Então vejam, o tempo ele passa mais lento e o espaço fica menor para que a velocidade dos corpos se adequem à velocidade da luz. Isso é muito contraintuitivo para o ser humano, tá? Bem, a massa e a energia elas também passam a ser relativas. A massa ela vai ter o que nós chamamos de massa de repouso ou massa própria e uma massa relativística, tá? Que é a massa que o observador vai experienciar. A massa relativa vai ser igual à massa própria dividido pelo fator relativístico, tá? E isso vai gerar o que nós chamamos de energia relativística. A energia total de um corpo vai ser igual à massa daquele corpo, notem. Essa é a massa relativa, não é a massa de repouso, massa relativa. Vai ser igual a massa relativa vezes a velocidade da luz ao quadrado, que é a famosa equação de Einstein, né, de E igual a mc ao quadrado. Isso aqui cria uma equivalência entre a massa e a energia de um corpo. Assim, podemos dizer que a massa é uma condensação, um acúmulo de energia, tá? Valeu, pessoal. Até mais.